Seitas e heresias. É claro que nós não pretendemos falar tudo, até porque é um assunto como eu posso dizer, um assunto que muito extenso, muito vasto, seria o resto do ano todinho aqui para falar sobre o espiritismo. Mas vamos falar resumidamente. Tudo que nós iremos falar aqui, eu sei que você já ouviu, não vou trazer nada de novo. Até porque Salomão diz que não há nada de novo na face da terra, tudo se é renovado, reciclado. Então, com certeza você já viu em algum lugar. Então, vamos só relembrar algumas coisas, fazer um resumo. A base que eu vou usar para falar com vocês é baseado no livro da ETAD, Seitas e Heresia, num livro que eu tenho lá em casa também de Seitas e Heresia, e uma revista da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus Madureira, da editora Betel, como referência para falar com meus irmãos. Tudo que eu vou falar aqui não é da minha cabeça, mas é fruto de estudo, de pesquisa. Tá certo? É interessante demais. Hein? Eu bati aqui, não consegui. Vou levar para os especialistas de novo para ver o que é, como é que resolve isso aí. Então, o espiritismo, meus irmãos, falar de espiritismo não é fácil. Uma vez eu falei isso na Avenida Miarinto, comecei esse mesmo estudo, e toda vez que falo sobre isso, o inimigo se levanta para querer fazer alguma coisa, porque nós estamos trabalhando com seres espirituais, sobretudo com potestades que operam. Eles têm poder, não é igual ao poder de Deus, mas eles têm os seus poderes. Alguém se engana em pensar que o inimigo também não tem as suas artimanhas, não tem as suas, como eu posso dizer, as suas estratégias. Ele também tem. É claro que o poder é de Deus, Deus que é soberano. Deus é que é detentor de toda a autoridade, quer no céu e quer na terra. Mas o inimigo, como ele quer imitar a Deus, ele também quer ter o seu poder também. Não quer ficar atrás. Então ele faz algumas coisas que é para a gente se amedrontar e não, como pode dizer, deixar ele quieto, não tocar nas suas ciladas que ele arma. Nós lemos, para completar, vamos ler ainda Isaías. Quer abrir sua Bíblia? Leia Isaías capítulo 8, verso 19, que nos diz: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros que xiriam e murmuram, respondei, acaso não consultará o povo a Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? Isaías capítulo 8, verso 9. Querido, a Bíblia condena toda e qualquer prática que envolva a comunicação com os mortos. A Bíblia condena toda e qualquer prática que envolva a comunicação com os mortos. O espiritismo, ele não é uma religião nova. O espiritismo é uma religião muito antiga, mas muito antiga mesmo. O povo egípcios e as nações pagãs tinham essa prática do espiritismo. E é por esta razão que Deus colocou aqui na Bíblia a proibição, para que o povo do Senhor, nós como Israel, como nação eleita, não nos misturássemos com esta gente, com este povo. Porque, irmãos, o espiritismo hoje, ele tem várias ramificações, mas várias mesmo, que, se possível, engana até muitos de nós. Vocês sabiam disso? Se possível, engana até muitos de nós. E essas ramificações, elas estão aí na televisão. No Brasil, a maior ação, digamos assim, de propagação do espiritismo, infelizmente, está numa emissora de televisão chamada Rede Globo. Alguém pode dizer, mas irmão, isso é perseguição, não é perseguição, é a pura verdade. A maior propagadora da prática espírita no Brasil se chama Rede
Globo de televisão. Toda a sua programação envolve espiritismo, todas elas. E aí muitas vezes nós estamos embebedados, ludibriados. Eu nem conto, não dá nem para contar as inúmeras novelas que a Globo produz envolvendo espiritismo. Vou contar aí uma famosa, que foi aquela novela chamada A Viagem. Quem lembra dessa novela? A Viagem. Aí depois veio a Alma Gêmea. Não sei se está reprisando agora também uma espírita, não sei, não me lembro, mas está reprisando uma dessas novelas agora. A extensão bem que liga bem para dali. Parece que está bem que a extensão ligar para mim, liga, carregador. A extensão bem, está bem ele. Então ela é a campeã, a Globo. E aí nós, muitas vezes, alguns de nós ficamos aí boquiaberto, vendo O carregador está bem, meu santo. Olha o carregador bem, ó. Olha o carregador aí, está bem, a extensão bem embaixo. Entendeu, irmãos? Nós ficamos assim, essas são as mais explícitas, sem falar as outras novelas que está o espiritismo de maneira inconsciente, não é? Mas está lá, inculcada a prática espírita. Deixa eu dizer uma coisa para você, aqui nesta noite. Vocês sabem qual é o estado brasileiro mais espírita? Aonde se pratica mais o espiritismo? Bahia é um dos estados, mas não é. Pasmem vocês, Bahia é um, mas ele não está em primeiro lugar. Por incrível que pareça, irmão, ele não está em primeiro lugar. Segundo o censo do IBGE de 2010, né, esse foi o último levantamento, o estado mais aonde se pratica mais, obrigado, Ricardo, aonde se pratica mais o espiritismo é Bahia e Rio de Janeiro. Não é à toa que a Globo, a sede central da Rede Globo é no Rio de Janeiro. É lá que é a sede central da Globo. Então é os estados mais... Eu pensava que era o Maranhão. O Maranhão, mas não é o Maranhão não. Chama-se Bahia, primeiro lugar Rio de Janeiro e depois Bahia. Para você ver a coisa como é que é. E por aquilo que pareça, não é à toa que esses estados, qual é o estado mais violento, um dos mais violentos do país? Rio de Janeiro, onde é o estado que tem mais coisas, podemos dizer assim, uma pobreza gritante. Bahia. Então esses demônios operam fortemente nesses estados. Que aqui eu estou dizendo, não estou dizendo que nos outros tem, nos outros também tem, mas nesses são os mais, segundo o IBGE, em 2010 se destacou esses dois estados como sendo os mais espíritas, aonde se pratica mais o espiritismo. Mas vamos lá, espiritismo é sem dúvida uma das heresias que mais crescem. Os seus defensores citam textos bíblicos sagrados, argumentando que ela é um dos maiores repositórios de fatos espíritas de toda a biografia religiosa. O que o espiritismo é uma religião cristã, porém, esta lição mostrará que eles fazem interpretações equivocadas da Bíblia e que o espiritismo não tem nada de cristão. Entendeu, irmã mocinha? Eles fazem usos equivocados da Bíblia, você está me entendendo? E é por isso que eu estou dizendo, é por isso que a gente precisa conhecer, irmão. É para isso que nós precisamos conhecer. Até minha esposa, ela zanga comigo, certa feita, ela fica, por que não está vendo isso? Ora, eu tenho que conhecer. Para me combater o meu adversário, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que conhecer as estratégias dele. Não é? Não é assim, irmã Flávia? Se nós vamos combater o nosso adversário, nós temos que conhecer a estratégia dele. Porque tem crente que é só a Bíblia. É bom ler a Bíblia, sim, mas você tem que abrir o seu leque de conhecimento para as outras coisas que estão ao seu redor também. Não é? Irmão, eu só leio a Bíblia. Outro livro, eu não leio outro livro. Não, querido, que é isso? Leia a Bíblia, leia, mas leia outro livro também. Porque a Bíblia é sagrada, é a palavra de Deus, mas ela não contém
toda a história que há acerca da cultura que ela foi escrita, do momento que ela foi escrita. Ela não tem todos os detalhes pormenores. E está nela apenas aquilo que é importante, que nós precisamos saber. Mas tem as outras coisas que nós precisamos conhecer, não é? Por exemplo, uma vez nós ficamos a enchente, saímos da crise dela, ficamos alagados, desabrigados, e uma espírita nos deu abrigo, nos arrumou uma casa para a gente morar, e ali na Gonçalves Dias, que ela mora. E aí ela nos convidou para uma das sessões espíritas lá da casa dela, reuniões, e a gente foi, e lá foi tudo bonitinho. É Bíblia, leem a Bíblia e tal, e coisa. Mas não é toda aquela maravilha ali, não. Vocês estão me entendendo? Não é tudo aquilo ali, não. Quem ouviu falar numa LBV, que é Legião da Boa Vontade? Quem ouviu falar? Irmã Miriam, irmã... Levantando a mão, irmã Veridiane. Legião da Boa Vontade. O seu fundador aqui no Brasil é o José de Paiva Neto. É uma coisa bonita, irmão. Um trabalho maravilhoso que eles fazem, né? Mas é totalmente baseado nos princípios do Espiritismo. Baseado totalmente no princípio do Espiritismo. E aí, irmão, nesse particular no Espiritismo, porque vejam só, a gente deve condenar com certeza, mas condena aquilo que, digamos assim, traz prejuízos para a gente. A gente deve comer um peixe não é gostoso a gente comer um peixe? Quem come peixe aqui? O pessoal gosta de peixe. Não, meus irmãos gostam de peixe. Então, se eu comer um peixe de qualquer jeito, eu não vou morrer engasgado, irmã? Se eu comer um peixe, eu tenho que fazer o quê? Tirar as espinhas dali. O peixe é bom, gostoso, mas está cheio de espinha. Tá. Se eu tenho que tirar as espinhas de... meu padrasto, irmão, me permite eu citar esse exemplo. Meu padrasto, meu avô, meu Deus do céu, nunca vi aquilo daquele jeito. Irmão, eles pegavam uma tapiaca. Quem conhece tapiaca? Tapiaca, branquinha. Sua irmã ali. Irmão, ele pegava uma peixe daquela, irmão, que às vezes ela é pequenininha, pegava uma peixe daquela, botava na colher de arroz e dentro da boca. Aí ele ia tirando espinha por espinha. Quem já viu gente fazendo isso aí? Ninguém nunca viu isso, não? Gente comendo assim. Pega um peixe todinho, junto com arroz, farinha e tchuco na boca. Aí depois vai tirando espinha por espinha. Rapaz, eu ficava olhando aquilo dali, ficava impressionado. Não vai se engasgar, não vai... Não engasgava de jeito nenhum, tirava tudinho. Né? Pois é, foi criado comendo peixe. Então é assim. Então esse pessoal, eles praticam coisas boas. Eles dão, irmão, de 10-0 nos cristãos nessa questão de boas obras. São caridosos, são prestativos, são ajudadores. Aí a gente se engana, né? Mas não se engana lá. Vamos lá. Há registro de práticas espíritas em várias civilizações antigas. Porém, o espiritismo, como doutrina organizada, teve início no século XIX. Né? Como eu disse, as outras religiões, como nós vemos no texto de Deuteronômio, Deus proibindo, porque se Deus já proibia, é porque já tinha naquela época práticas espíritas. Né? Os egípcios, para você ter só uma ideia... na cultura egípcia, eles tinham essa prática, esse entendimento, que os seus faraós, quando eram mortos, não é, Ricardo, a sua tumba, é esse nome, tumba, seu sarcófago, o faraó era botado ali, era envolvido em panos, não é? Porque eles tinham noção de que ele ia reviver de novo, ia ressuscitar outra vez, então ia reencarnar em outra civilização. Por isso que muitas vezes alguns deles eram colocados dentro dos seus sarcófagos, com seus bens materiais, com aquilo que ele mais gostava, porque tinha essa cultura da reencarnação, que ele ia reencarnar e que ali estava junto dele as coisas que ele mais iria necessitar e precisar. Né? É tão tal que nós lemos no texto agora Deus proibindo toda essa cultura. Mas vamos lá. Aí o espiritismo, o tempo se passa, os séculos se passam, irmã Antoninha, irmã Mocinha, agora ele se modernizou e se organizou em forma doutrinária.
Você tem uma ideia, alguns dos defensores espíritas, eles não, que apesar deles, alguns se definem como religião cristã, mas muitos deles não querem ser religião cristã. Para eles é ciência cristã, e não religião cristã, mas ciência. Para eles, alguns se denominam como uma ciência, porque eles não se baseiam só na Bíblia, eles se baseiam também na literatura que está em torno da Bíblia. Então, eles se julgam também uma ciência da religião, não apenas uma denominação religiosa. Não, eles consideram como ciência, apesar de usar a Bíblia Sagrada. Os espíritas afirmam que durante o século XIX houve uma grande leva de manifestações mediúnicas nos Estados Unidos e na França. Tais manifestações consistiam em suas maiorias em sons estranhos, pancadas, objetos que se moviam ou levitavam sem nenhuma causa aparente. Entre tais acontecimentos, o que mais ganhou notoriedade foi o caso das irmãs Fox, na América do Norte, que são as irmãs Leon Fox, Cat Fox e Margaret Fox. Essas três irmãs, elas ouviam movimentos, elas ouviam sons, elas ouviam os objetos se mexerem. E então elas foram desenvolvendo a sua mediunidade. Até então elas descobriram que eram espíritos tentando se comunicar com os vivos. E aí o senhor Allan Kardec foi o precursor do atual espiritismo que temos hoje, organizou essas ideias, e daí passaram a consultar os mortos. O espiritismo como doutrina baseia-se em grande parte na obra de Leon Donizetti Rivali, que em 30 de abril de 1856 assumiu o pseudônimo de Allan Kardec por acreditar ser ele uma reencarnação de um poeta celta que deste mesmo nome, ele publicou em 1857 uma obra chamada O Livro dos Espíritos. Através dessa obra, Allan Kardec introduziu o espiritismo, a ideia da reencarnação. Então, essas meninas viram essas manifestações das mesas andando, dos sons, e aí esse cidadão estudioso descobriu que isto era espíritos que estavam querendo se comunicar com os vivos, né? Então ele reorganizou essas ideias, publicou esse livro dos espíritas, né? E daí passou a defender a doutrina da reencarnação. Vamos lá, vou limitar meus comentários para a gente poder prosseguir. O espiritismo no Brasil: Luiz Olímpio Teles de Menezes, Francisco Cândido Xavier, José Pedro de Freitas, José Arrigo e Dr. Fritz. Estes nomes são os mais considerados no Brasil, né? São os homens maior, digamos assim, dentro desta área do espiritismo. Escute o que eu vou dizer para vocês aqui. Olha, em 1865, Luiz Olímpio de Teles de Menezes fundou em Salvador, Bahia, o primeiro centro espírita. E em 1873 foi fundado no Rio de Janeiro uma sociedade espírita, da qual daí em diante surgiram outros grupos de espíritos. O espiritismo, irmãos, ele tem o alto espiritismo e o baixo espiritismo, não é? Dentro desse baixo espiritismo, ele agrega o povão pobre. O baixo espiritismo agrega o povão pobre. Até um deputado sem vergonha, me permite citar assim, que até foi embora do Brasil, o senhor por nome Jean Willis, né? Havia proposto no Brasil de fazer um projeto de lei. Olha, Ricardo, qual a tua origem, Ricardo? Tu é branco, negro, preto, mestiço, o que tu é? Pardo, hein? Pardo, eu sou negro mesmo, negro. Entendeu? Esse cidadão brasileiro ia fazer um projeto de lei para resgatar, olha que cor do cão, todos os pretos que estavam dentro da religião cristã, dentro da região evangélica,
evangélica para serem obrigados a participarem da religião espírita. Vocês sabiam? Havia no seu João Willi esse projeto de lei para resgatar a negaiada, irmã mocinha, eu, a senhora e outros mais. Não, vocês não devem fazer parte de religião, porque para eles essa religião nossa é a religião europeia, religião de brancos, e que nós, os negros, temos que ser participar das religiões dos nossos ancestrais, né? Dos nossos ancestrais lá da África. Então nós devemos fazer parte das religiões afro-brasileiras, ou seja, da macumba, do candomblé. Então nós deveríamos fazer parte dessa religião, porque nós estamos traindo, irmã mocinha, os nossos ancestrais. Aí esse mofético tinha de fazer esse projeto de lei, disse que para obrigar. Olha, onde é que isso ia funcionar? Em que lugar do mundo isso ia funcionar? Eu obrigar, eu ia morrer ligeirinho, porque eu não ia aceitar esse negócio. Me mata logo, meu irmão, pode me matar. Entendeu? Então vamos lá. O alto espiritismo e o baixo espiritismo. Espiritismo, olha só o que faz parte do espiritismo. O espiritismo comum. O espiritismo comum. Anotem aí os nomes, gravem aí os nomes. O espiritismo comum: quiromância, cartomância, hidromância. Esse é o espiritismo comum. Baixo espiritismo: voodoo, candomblé, umbanda, macumba e quibanda. Irmão, tudo isso aqui não vai dar tempo de definir de um por um, mas cada um desses aqui tem as suas ramificações, em que áreas trabalha. Agora vamos para o espiritismo científico, que é o autoespiritismo. E aí, irmão, tinha muito de nós cristãos que praticavam. Irmão Ibamar, eu praticava o espiritismo. Praticava, irmão. Irmão, mas eu nunca fui no salão de macumba. Ei, 500 aqui era guiado com negócio de horóscopo. Horóscopo. Ninguém aqui, negócio de horóscopo, de alma gêmea, de signo, de que mais? Signos, né? De gêmeos, de escorpião, de não sei o quê. Não tinha essas coisas, irmão. Então isso aí, para você que fazer isso aí, até hoje tem, mas os crentes não. Os crentes não. Os crentes não. Os crentes não. Hein? Então, eu nunca tive isso na minha vida, mas tinha muito gente, todo dia, ficar ligado no rádio para ver o horóscopo de hoje, se o dia era bom, se o dia era ruim e tal. Tem gente se identificando ali, tem gente se identificando. Entendeu? Sim, senhor Ricardo. Essa questão de horóscopo é interessante, porque as pessoas ouviram e, portanto, acreditar no horóscopo, elas tentaram se enquadrar no que as pessoas falavam que o horóscopo significava. Então, as pessoas pensavam que davam certo, não porque eles falavam, mas porque as pessoas se enquadravam naquilo que estava lá dentro do que as pessoas escreviam. Muito bem, viu? Isso aí tudo é espiritismo. Ou seja, você era enganada pelo cão. Irmã Natália, não tem outra palavra não. Enganada pelo cão. E vivia maravilha. A irmã Remédio que comprava um bocado de revista, né? Tem até essas revistas da banca que vendia, né? As revistas aí e tal, e coisa tal. Então esse é o autoespiritismo, que é o esoterismo, teofismo, e agora o último, que esse é o clássico, que esse é o gentleman, né? Que é o espiritismo kardecista. Segundo o IBGE, irmãos, segundo o censo do IBGE de 2010, olha que coisa, escute isso aí. O Brasil, olha, irmão, para você ter uma ideia, o Brasil é o país mais espírita do mundo. Vou repetir. Segundo o censo do IBGE de 2010, o Brasil é o mais espírita do mundo. Então tem muita gente para ser liberta, não tem? Tem muita gente para ser liberta, viu, Marcos? A missão é grande de anunciar o evangelho para libertar esse povo. Porque dentro dessa prática espírita, irmãos, envolve tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. E gente que faz isso aqui não é brincadeira, certo?
Aí, aqui tem as imagens. Jesus, né? O espiritismo comum, tem os voodoo aqui. O baixo espiritismo, tem aqui um bonequinho aqui. E aí, a ciência da religião, que é o espírito, o alto espiritismo. E o kardecista, que é esse que nós vamos falar agora só sobre ele, agora, nesse resto de tempo que eu tenho. O kardecista. Vamos lá. O espiritismo kardecista pretende ter a terceira revelação de Deus à humanidade. A primeira revelação, segundo o espiritismo, teria vindo através de Moisés. A segunda revelação do espiritismo veio através de Jesus. E a terceira revelação do espiritismo veio através de quem? De quem? Allan Kardec. Ou seja, ele é a terceira revelação de Deus à humanidade. Eu até disse que ia trazer o Evangelho segundo Allan Kardec, mas esqueci de trazer para mostrar para os irmãos o livro. Então ele se considera a terceira revelação de Deus à humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não é? O espiritismo científico é conhecido também como autoespiritismo. Espiritismo ortodoxo, espiritismo profissional, refere-se a grupos espíritas que negam o espiritismo como religião. Intitulam-se filósofos, científicos, beneficentes, movimentos e organizações místicas e esotéricas. Um exemplo disto, nós temos no Brasil o LBV, que é Legião da Boa Vontade. E aí ela engloba muita gente famosa para fazer seu marketing. Mas vamos sentar aqui no cerne do espiritismo. Eu quero que você esteja aqui com isso. No cerne do espiritismo. O espiritismo, irmãos, entre muita coisa, eles negam a salvação. Eles negam a salvação. Para o espiritismo, Jesus foi apenas um homem dotado de uma grande mediunidade. Para o espiritismo, Jesus Cristo Salvador, Ricardo, foi apenas um grande médium. E quem é um médium? Alguém sabe quem é um médium? Ninguém aqui passou por essa experiência, não? De mediunidade? Eu não passei, não, mas eu estou perguntando, talvez alguém passou. Ninguém. Graças a Deus, louvado seja Deus. Ninguém, né? Então, médium é aquela pessoa que se desenvolve, que é dotada de uma capacidade de falar com os mortos. Viu? Uma pessoa que é dotada de capacidade para falar com os mortos. Se alguém aqui, porventura, ouvir vozes, ouvir e ver vultos, então essa pessoa é uma médium que precisa se desenvolver. Se for consultar o espiritismo, ele vai dizer: você é um médium e precisa desenvolver a sua mediunidade. Isso no alto espiritismo. Agora, no baixo espiritismo, se for consultar, vai dizer: olha, você tem que dançar macumba. Você é uma escolhida para dançar macumba. Você tem uma entidade. Olha que diferença. O alto espiritismo, se alguém tem essas características de ouvir vozes, ver vultos, ela é uma médium que precisa desenvolver a mediunidade dela. Agora, se for consultar o baixo espiritismo, irmã mocinha, né? O baixo espiritismo, que é a macumba, quimbanda, umbanda, aí vai dizer que você é um médium que precisa, você é um escolhido para, você tem uma entidade. Aí vocês conhecem as várias entidades, Caboclo Velho, não sei mais o que, não é? Maria Padilha, e por aí vai, várias entidades. Então você tem que incorporar, e para isso você tem que ser adepta de um terreiro, participar de um terreiro de macumba, para poder desenvolver aí a sua... Não, falou agora aí, desenvolver o seu... Como é que eles chamam, rapaz? Deu branco aqui. Desenvolver sua entidade. Está entendendo? Então,
No Brasil há esse tipo de coisa. Irmão, tudo isso graças ao nosso processo. Viu, Ricardo? Tu que está estudando na universidade, o Brasil, o que veio para o Brasil, irmão, o catolicismo que veio para o Brasil foi o de pior qualidade que havia na Europa. Foi quem colonizou o Brasil. O catolicismo de pior qualidade foi que veio para o Brasil, e é por isso que não é à toa que hoje é o país mais espírita do mundo. Pegou-se de tudo quanto é ruim. Diz até o meu professor de história, quando estava na faculdade, ele dizia que veio para colonizar o Brasil, pegaram tudo que tinha de ruim na Europa e trouxeram para o Brasil, aquelas coisas mais ruins, né? Trouxeram para o Brasil para colonizar o Brasil. E o resultado da mistura de tudo isso aí é isso que a gente vê hoje. Esse sincretismo religioso terrível que nós vemos hoje no nosso Brasil. Mas vamos lá, para o cerne do espiritismo. Nega a salvação. Para ele ninguém é salvo. Para eles, seu Ricardo, seu Marcos, existem vários mundos habitados. Para o espiritismo, existem vários mundos habitados. Não existe só a terra. Existem vários mundos habitados como gente igual a nós. Vocês estão me entendendo? E aí é por isso que quem sabe um de vocês, escuta, na visão espiritismo, eu sou a reencarnação de alguém que viveu em outro mundo. Vocês estão me entendendo? Que eu sou a reencarnação de alguém que viveu em outro mundo e que agora reencarnou aqui no Ribamar, segundo o espiritismo. E aí para eles há uma palavrinha chamada o pecado, porque para nós é pecado, para eles chamam karma. E esse karma é uma espécie de punição. Por exemplo, alguém que foi ruim em uma outra vida, ele tem que reencarnar de novo em outra vida para pagar o pecado, o karma dele do passado. E assim ele vai reencarnando em vários mundos até se tornar um espírito de luz. Hein? Isso, a Maria Novela mostra isso. Tem que reencarnar, não sei quanto. Aí uns que foram tão cruel, mas tão ruim, Manducília, que reencarna numa barata. Cuidado, não mate barata não. Sabe, está matando a avó de alguém que reencarnou numa barata. Hein? Reencarna nos animais, nos espíritos. Você está me entendendo? E aí ele tem esse processo todo de reencarnação. E engraçado, irmão, que eles, como o diabo é sem vergonha, olha, eles pesquisando e estudando, eu vi alguns deles dizendo que eles vão reencarnar, até chegar a um processo de luz, um outro mundo que eles não têm conhecimento. Oi? Estão ouvindo aí, Ricardo? Eu pesquisando, estudo,